Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal do Projeto Estudo Fácil, o canal que te ajuda a melhorar os seus estudos. Eu sou o professor Caio Bentes, especialista em estudo de alto rendimento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais técnico, que é justamente a importância dos gráficos. Nós vamos fazer uma análise dos gráficos aqui, mas nada muito matemático. Na verdade, nós não vamos nos aprofundar em teorias matemáticas, na parte muito matemática da situação. Nós vamos enfatizar na importância desses gráficos e em como você consegue extrair informações e não apanhar mais para eles na hora das provas, não é verdade? Antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, vai aí no link da descrição e segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook. Lá vocês vão encontrar muito mais material para o seu desenvolvimento pessoal como estudante. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador para nós começarmos a nossa videoaula sobre a importância dos gráficos. Bem, pessoal, já estamos aqui na tela do computador, né? Vamos aqui a nossa projeção aqui. A importância dos gráficos, né? Vamos lá. Você consegue enxergar a importância e necessidade dos gráficos? Essa é a primeira questão que nós temos que abordar. Os gráficos em si, de uma forma geral, eles têm muita importância, eles trazem muitos benefícios para a sociedade de uma forma geral. Quais os gráficos mais importantes que auxiliam o nosso cotidiano de forma direta ou de forma indireta? Ou, como eu falei, os gráficos eles vão trazer benefícios tanto de forma direta quanto de forma indireta. Então aí você tem que saber justamente identificar essa importância, justamente identificar quais são esses tipos de gráficos, para você conseguir já ter uma base para conseguir ali resolver qualquer tipo de questão. Qual a principal função dos gráficos, afinal, não é verdade? Então, a principal função dos gráficos é simplesmente transmitir informações. O gráfico ele está ali para te dar uma informação que vai te ajudar a resolver um certo problema ou a entender uma certa situação, problema ou uma situação qualquer. Precisamos aprender de forma objetiva a interpretar as informações que o gráfico tem a nos oferecer. Então, essa que é a grande sacada. O gráfico ele traz informações e você, como estudante de alto rendimento, para conseguir resolver qualquer tipo de prova, você tem que entender que informações ele está passando ali para a gente. Então é muito importante que você fique muito atento nesse ponto. A grande maioria das provas se usa o modelo cartesiano de gráficos, ou seja, ali o René Descartes, um cientista muito conceituado da sua época, ele criou o sistema cartesiano que foi a base ali para toda uma geração de gráficos, toda uma geração de entendimento matemático, físico, químico, é usado em diversas áreas aí da ciência e da tecnologia, na verdade. Então, esse tipo de gráfico é basicamente o gráfico que mais cai nas provas. Ele é um gráfico bem simples, na verdade, né? É um modelo simples de entendimento, por isso que ele é muito difundido. Ele tem um poder de difusão de informação muito grande, de forma muito simplificada. Então isso dá a ele um poder de acesso, né, para a sociedade globalizada no modo geral, muito bom. Aqui nós temos um modelo, basicamente como é o modelo cartesiano, né? Ele é constituído de dois eixos, tá? Sendo um horizontal e outro vertical. E o René Descartes criou basicamente esse contexto aqui para localização de coordenadas. Então aqui é onde surgiu os primeiros conceitos de coordenadas, tá? Se eu pegar um ponto aqui no mouse, esse ponto aqui ele está nas coordenadas 15 do eixo X e 10 do eixo Y, e por aí em diante eu consigo me localizar. Isso serviu de base para a criação de gráficos, de funções de gráficos, de interpretações, e aqui eu posso colocar qualquer informação, não só de coordenadas espaciais no X e no Y, como informações populacionais, de quantidade, enfim, as possibilidades para compactação de informação são infinitas, né? Vamos lá, próximo gráfico. Aqui eu já tenho outro modelo de gráfico, é o modelo de gráfico conhecido como modelo de pizza, né? Porque ele tem esse formato arredondado e ele é muito mais usado na parte de porcentagem, né? Aqui as informações que eu consigo transmitir nele são basicamente informações percentuais. Vou dar um exemplo muito básico, muito rápido aqui. Vamos imaginar que o círculo total represente os gastos que eu tenho aqui na minha residência. E aqui
Eu tenho, por exemplo, gasto de luz, gasto de água, internet, comida e para. E aqui eu consigo identificar quais são os meus maiores gastos e quais eu consigo eliminar e quanto isso vai representar no meu total. Não é verdade? Olha que bacana. Então aqui eu já consigo trazer uma informação muito valiosa para o meu cotidiano e que vai me auxiliar a resolver um problema que é o excesso de gastos domésticos. Aqui eu tenho um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de pirâmide, que a gente chama de pirâmide etária, que ele traz informações, mais de dois tipos de informações, né? Aqui é faixa etária, tá? E aqui a quantidade de homens e quantidade de mulheres. Então aqui vamos ler aqui o título: Pirâmide etária do Brasil em 2010 em porcentagem da população total por faixa de idade. A fonte é o Censo Demográfico de 2010, o IBGE. E aqui olha só que interessante. Pessoas com mais de 90 anos, eu vou ter homens e mulheres. Menos de 1% é homem, menos de 1% é mulher. Tá meio que equilibrado aqui. Aqui de 85 a 89 anos, eu já tenho 0,2% de homens e 0,3% de mulheres. Eu já tenho mais mulheres nessa faixa etária do que homens. E aqui eu consigo fazer análise para cada faixa etária. Por exemplo, aqui, de 10 a 14 anos eu tenho mais homens do que mulheres. Mas se você parar para se atentar um pouco com mais detalhes, você vai perceber que no geral tem mais mulheres do que homens. Então olha a informação que esse gráfico traz pra gente. Que no Brasil a população feminina é maior do que a população masculina. Se você parar para somar essas porcentagens, você vai ver que a de mulheres é maior. Aqui eu tenho um outro gráfico que a gente chama de gráfico comparativo, né? Que a quantidade de alimento e população no decorrer do tempo. Aqui eu tenho, olha, o crescimento populacional, que é um crescimento exponencial, e o crescimento de alimentos, que é um crescimento linear, cresce em linha reta. Então aqui eu consigo já tirar alguns comparativos entre dois tipos de informações, gráfico cartesiano também. Bem, aqui eu já tenho um gráfico um pouco mais detalhado. Ele não segue uma função matemática correta, mas alguns matemáticos usam funções para prever o crescimento populacional e outros tipos de crescimento, e fazer comparativos para ver se aquele crescimento está de acordo com o previsto. Então, o que é isso aqui? Essas tribulações aqui nós chamamos na matemática de flutuação dos dados, né? Os gráficos ficam variando, ficam flutuando, né? Então, aqui nós temos a população mundial. Aqui, olha, você pode ver que aqui ele está dando a informação da população mundial. É a população mundial em bilhões por habitante. E aqui é a emissão de bilhões de toneladas de CO2. Você pode ver que aqui no começo do gráfico eles estavam bem distantes, e com o passar do tempo essa emissão foi se aproximando até encostar no gráfico de população. Qual é a informação que eu posso tirar daqui? É que de acordo com o crescimento populacional também se cresce a emissão de gás CO2. Tem uma correlação aí. Então você consegue perceber a informação que eu consigo passar nesse gráfico. E aqui nós chegamos na cereja do bolo, né? O assunto que mais tem sido falado, que é o gráfico de pandemia, epidemia e tudo mais. Aqui eu tenho um gráfico comparativo de duas medidas, um sem medidas de controle e outro com medidas de controle. Esse gráfico ele é de crescimento, que aqui está no eixo no eixo vertical é o número de casos, e aqui no eixo horizontal é o tempo percorrido desde o primeiro caso. Quando uma pessoa está infectada, ela pode infectar 1, 2, 3, 4 pessoas, por isso que o crescimento ele explode, ele é muito rápido. E aí, sem medidas de controle, esse crescimento ele é rápido, você pode ver que ele demora menos tempo, e ele cresce muito, o número de casos é muito maior. E eu tenho aqui, o meu sistema de saúde ele tem uma certa capacidade de atender esse número de casos. Para evitar esse colapso da saúde, o que se faz? Faz medidas de prevenção, medidas de controle, isolamento de pessoas, vacina, não vou entrar muito nesse mérito. Então aí o que acontece? Esse número de casos se dilui no tempo, demora um pouco mais, mas a quantidade também diminui. E aí eu consigo achatar e diminuir a quantidade de pessoas que vão precisar do sistema de saúde no modo geral. Bem, pessoal, essa foi uma aula rápida aí sobre gráficos. Na verdade, você tem que levar em consideração duas coisas. O gráfico ele é muito importante e você tem que aprender a ler. Você tem que aprender a tirar essas informações. Reveja essas aulas, veja esses tipos de gráficos. Esses são os gráficos que mais caem nas provas, nas principais provas, na verdade. Então fica atento, dá uma lida,
pega questões com gráficos, estuda questões com gráficos, eles são muito importantes, então em todas as provas de vestibular, e não só em matemática, física e química, também já encontramos em geografia, história e até português, porque a interpretação desses gráficos é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, aí embaixo eu vou deixar os links de materiais complementares para você. Segue a gente nas redes sociais para pegar mais informações e fica ligado nos próximos vídeos. Muito obrigado!